Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo. E aí, hoje nós estamos aqui para dar continuidade, né, à nossa apostila. Agora nós vamos ver aqui, ó, o último módulo, tá? O último é o número 5 da primeira apostila, que fala sobre as múltiplas experiências. Bem legal esse conteúdo, hein? Nessa primeira imagem, olha só, na imagem aqui, estamos vendo aqui, né, diversas manifestações religiosas. Nós temos a primeira, que é a manifestação em Meca, né, o islamismo, né, que é uma religião monoteísta, vocês vão já entender o que é isso. Essa daqui é um ritual, né, lá no Quênia ou na Tanzânia, né, que são países da África, que eles creem em um Deus supremo chamado Enkai. Então esse daqui é outro ritual religioso. E aqui nós temos outro ritual que é na Indonésia, que são os hindus, que são praticantes do hinduísmo. São várias religiões aqui que a imagem está explorando, né? Que tem rituais que a gente pode perceber bem diferente, certo? Bem diferente. E aí a gente vai ver aqui, ao longo desse módulo, um pouco sobre a religião, de como tudo isso começou, certo? E aí aqui, ó, na página 191, ó, nós temos crenças religiosas, uma experiência universal. E aí, nós temos o quê? Desde o surgimento, né, e a dispersão dos humanos pelo planeta, inúmeros grupos se formaram e se organizaram, cada um à sua maneira. Como a gente já estudou, né, nos outros módulos, nenhum povo é igual ao outro, né? Ele sempre vai ter as suas peculiaridades, as suas especificidades que vão se diferenciar, certo? E aqui nesse módulo ele vai chamar atenção para esse lado religioso, né? Como que vários grupos humanos eles foram desenvolvendo essas experiências religiosas, tá bom? E aí, né, os grupos humanos, depois que a gente viu, né, ali no quarto módulo, eles se dispersaram e foram crescendo e foram indo para outros territórios, né, para outros continentes. E aí eles tiveram, né, esses grupos, eles tiveram diversas formas de organização, porque eles não se organizavam de maneira igual. Eles tiveram a coleta, né, essa forma de organização, um modo de vida diferente, né? O jeito de coletar, de produzir alimentos, de construir abrigos. As formas de se vestir também mudaram muito, mudavam de um para o outro, né? De uma comunidade, de um grupo para o outro, né? O jeito de fabricar utensílios domésticos, né? Como potes de cerâmicas, né? Para armazenar alimentos e água. Então, eles foram se diversificando, né? Eles não eram iguais, esses grupos não eram iguais, tá? Como a gente já estudou, eles têm as suas diferenças, vamos colocar assim. E aí, esses grupos também, eles desenvolveram várias formas de sobrevivência, né? E essas formas de sobrevivência, eles também variavam de um grupo para o outro, de uma sociedade para outra, né? Surgiu nessa época, né, com tudo isso, muito movimento, muita gente, as cidades, né, a questão da agricultura que ela começou, a vida sedentária começou a surgir a partir de então, né, que foi a partir da agricultura que o homem começou a fixar moradia. Então essas comunidades elas foram crescendo, né? E aí com isso, gente, desde muito tempo surgiu a necessidade de uma explicação
e compreensão sobre a origem do ser humano e do universo, né? Várias teorias foram sendo criadas, cada grupo tinha a sua, né? Essas suas teorias, os seus estudos, né? E assim por diante. Uma coisa que eu acho bem interessante, que é bom frisar, que a gente também já viu em sala de aula, é a questão dos mitos, né? Nós já estudamos um pouco sobre os mitos, né? Existem os mitos indígenas, os mitos que nós vimos aqui, eu acho que se eu não me engano foi no módulo 2, sobre a questão do mito Bambara, sobre a criação do universo, do ser humano. Então existem vários mitos que de diversos povos que falam um pouco, né, do que eles acreditam de como foi essa criação do universo e a criação do ser humano, né? Então, e aí as sociedades, elas expressam na sua crença, elas expressam sua crença através das forças da natureza, através de deuses e outras de um Deus só, né? De apenas um Deus. Então, nós temos aí diversos tipos, né? Diversas crenças espalhadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro. O Brasil já tem muita. Nós temos o catolicismo, nós temos o protestantismo, nós temos o espiritismo, nós temos as religiões de matrizes africanas. Então, assim, uma variedade, né? Só no Brasil. Imagina no mundo. São muitas. Então, os rituais, eles podem mudar, né? O que nós vemos aqui, ó, são rituais, né? São rituais. Mas aí a gente pensa, será que sempre foi assim? Será que lá atrás, nos nossos antepassados, foi desse jeito? Do jeito que é hoje aqui? Será que houve mudanças? Será que houve? Será que não houve? Bom, com certeza muitas coisas mudam ao longo do tempo, né? Muitas coisas vão mudando. Até a gente mesmo muda, nossos pensamentos, nosso jeito de agir, né? Com o tempo a gente vai mudando um pouco alguns conceitos que a gente tem, até alguns preconceitos também, certo? Então os rituais, eles podem mudar. Os rituais, eles podem mudar de acordo com o tempo, podem mudar com o tempo, ou mudar de acordo com a localização de cada grupo, né? Então aqui no Brasil nós temos o catolicismo e o protestantismo muito forte. Já aqui na Índia, nós temos o hinduísmo, é outra religião. E aqui, ó, em Meca, no Oriente Médio, né, nós temos o quê? O islamismo. Então, isso muda muito, né? Essas questões religiosas, elas mudam muito, os rituais mudam muito de uma localização, de um lugar para o outro. E com o tempo também, com certeza, eles mudam, tá? Então, e aí eu falei para vocês que nós temos o monoteísta, politeísta, monoteísta. Aqui em Meca, por exemplo, os praticantes do islamismo, eles acreditam em um Deus só, somente um Deus, o Alá. É o mesmo Deus que nós acreditamos. Quem é católico, quem é protestante também acredita em apenas um Deus, né? E outras religiões também. Não é só apenas essas, existem outras que também acreditam que só existe um Deus, certo? E aí nós temos outras religiões em que se acredita em vários deuses. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá na Indonésia, a Indonésia é um país onde acredita-se em vários deuses, tá? Então, ela não é eles não praticam uma religião monoteísta, onde só existe um Deus. Eles são politeístas. Poli, que quer dizer vários, e teístas, que é referente a Deus. Então, vários deuses, certo? E aí, essa questão de religião, ela é muito complexa. Ela é muito complexa porque nós vemos na televisão, né, tanta coisa chata que acontece por conta desse fundamentalismo religioso. Professora, o que é fundamentalismo? O fundamentalismo religioso é quando a gente pensa que a nossa religião é melhor do que qualquer outra. É quando a gente pensa que no mundo só pode existir a minha religião, todas as outras estão erradas.
né? Todo mundo tá errado, só a minha que tá certa. Então isso é um fundamento religioso, fundamentalismo religioso. E esse fundamentalismo, gente, ele acaba ocasionando muitos conflitos, né? A intolerância religiosa. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, intolerância religiosa. É algo muito feio, muito ruim. A gente tem, como nós vimos em sala de aula, nós temos que respeitar a cultura do outro, né? Nós não podemos pensar que a nossa cultura é melhor do que a outra. Não. Todos, né? Todos têm o direito de seguir a religião que quiser, né? E seja lá qual for ela. E aí, quando eu falo em crenças crenças que se referem a forças da natureza, eu já falei para vocês também a questão dos indígenas, né? Dos indígenas e até dos incas, que nós estudamos em sala. Quem fez aí o trabalho sobre os incas sabe disso, que eles acreditavam em Deus e para eles Deus era quem? Era o sol. Deus era o sol, né? Então tem religiões que eles acreditam muito em deuses que, como eu posso falar, que expressam as suas forças através, né, da natureza, das forças da natureza. Assim como outras religiões também, tá bom? Esse é só um exemplo que eu tô dando. Então, o fundamentalismo religioso é isso. Nós vemos muito na televisão pessoas da religião que são fundamentalismo, que fazem parte do fundamentalismo islâmico, né? Que eles invadem igrejas, templos, e eles assassinam as pessoas, né? Que eles matam, que eles explodem, colocam bombas no próprio corpo e se matam em nome de Alá. Gente, isso é fundamentalismo. Isso é intolerância religiosa. Isso não pode acontecer, isso é errado, tá bom? Nós não podemos nunca colocar a nossa cultura, o nosso modo de ser, a nossa religião acima de todos. Não. Cada um tem a sua e nós temos que respeitar, beleza? Respeitar. Então, e aí, nós temos aqui na página 194, deixa eu pegar aqui para vocês. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, tô fazendo um resumo, lógico, mas vocês vão fazer a leitura, tá? Do módulo 5, ó. Tudo que eu falei aqui tá na página 191 e 192 e na 193, tá? Então, tudo que eu falei tá aqui. E aí, nós vamos aqui para a criação das cidades, né? As cidades, outras formas de viver. E aí, nós temos o quê? Como a agricultura, ela começou a crescer muito, eles começaram a desenvolver as técnicas, né? Para plantar, para criar animais, e aquilo foi crescendo. O que aconteceu? Eles começaram a produzir além do necessário, né? Começaram a produzir em grande quantidade, que eles começaram a estocar os alimentos. Então, eles passaram a estocar alimentos. Então, como já tinha muito alimento, estocava, né, e tudo mais, o que aconteceu? Outras atividades começaram a aparecer. Atividades como o quê? Como pessoas que produziam ferramentas, pessoas que fabricavam objetos de cerâmica, pessoas que construíam casas, iam se aprimorando cada vez mais, né? Que construíam grandes muralhas, como nós temos as grandes muralhas da China, né? E fora da China, muralhas que eu digo não é naquele sentido de grandiosidade, mas começaram a construir vamos dizer assim, as cidades fortificadas, né? Para não ter invasões, esse negócio todo. Também se aprimorou a tecelagem, as pessoas que faziam roupas, né? Começaram a fabricar, a se dedicar mais a essas profissões. Justo porque a agricultura agora, né, já não precisava daquele monte de gente lá produzindo, colhendo, plantando, porque eles já tinham comida em excesso, né? Já estavam estocando. E com isso, é engraçado que foi a partir daí que começou a surgir o comércio. Comércio que nós conhecemos. Comércio de
de venda, de troca de mercadorias. Se bem que logo nessa época, não podemos esquecer que não existia moeda, né? Não existia dinheiro. Então essas trocas eram feitas, vamos dizer assim, a palavra certa é escamo. As moedas de troca eram escamo. O que era escamo, professora? O escamo é quando eu tenho um produto, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um milho, eu produzi muito milho, mas me falta o trigo. Trigo eu tenho pouco, preciso comprar trigo. E aí, o meu vizinho lá da outra cidade, né, da outra fazenda, outro local, ele já é o contrário. Ele produz, já tem em estoque muito trigo e falta milho. Então, o que a gente faz? A gente faz uma troca. A gente troca. Então, esse foi a primeira forma de comercializar que surgiu, as trocas, tá? Então, era isso, as formas de comércio. Eles trocavam aquilo que eles tinham em abundância e trocavam por outra coisa que eles tinham necessidade que o outro tinha em abundância, certo? Então, e foi a partir daí que começou as formas de comércio. O comércio começou a se expandir, tá? E aí, uma coisa que eu acho bem interessante é que as grandes cidades, né, elas começaram a ser formadas, eu já falei isso para vocês em sala de aula, que essas grandes cidades, grandes civilizações, elas começaram perto de rios, né? E aí aqui, ó, na página 194, vocês vão ver aqui o mapa, onde tem grandes rios. Ó, aqui, onde eu falei para vocês, ó, que a Mesopotâmia, né? A antiga Mesopotâmia, que fica entre dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E aqui nós temos a civilização egípcia, que fica aqui no decorrer do rio Nilo, né? Que é um rio muito grande, um rio muito próspero. Então, as grandes civilizações, elas começaram a partir daí. Por quê? Porque o rio é fonte de vida. Eu já falei isso, né? A água é fonte de vida. Então, se não tem água, os animais vão morrer, as pessoas vão morrer, a plantação não vai vingar, né? Não vai crescer, não vai dar frutos, não vai dar alimentos. Então, eles precisavam ficar próximo aos rios, porque eles não tinham ainda essa... Como é que eu posso falar? Eles ainda não conseguiam fazer com que a água saísse do rio e fosse até as casas, né? Nessa época aqui. Então, eles tiravam do rio, carregavam água, aquele negócio todo. Lógico que houve algumas civilizações que elas logo se aprimoraram e fizeram canais, né? Que levavam água até as cidades, né? Mas nada assim muito extenso, vamos colocar assim, né? Então, e aí, gente, essas cidades, então, os rios foram extremamente importantes para o crescimento dessas cidades, tá? Como tem aqui na página 194, que vocês podem conferir aqui, tá? E aí, olha só, na página 195, nós temos uma coisa bem interessante que realmente ela, vamos dizer assim, revolucionou naquele momento. Foi uma grande descoberta, que foi a invenção da roda, quando o homem inventou a roda. Então, olha só, aqui nós temos na página 195, ó, a invenção da roda. O processo de especialização permitiu o aprimoramento contínuo dos artefatos e a criação de novas ferramentas. Uma delas, a roda, facilitou e acelerou o transporte de cargas, já que substituiu o uso da força humana. Outro destaque dessa invenção é que ela foi original. Não se baseou em nenhum elemento da natureza. Foi totalmente humana. Os estudos de arqueólogos e historiadores apontam que a roda foi inventada nas cidades da Mesopotâmia, né, há cerca de 5.000 anos atrás. Então, a roda facilitou muito a vida dessas pessoas, né? A invenção da roda facilitou muito a vida deles, porque agora eles não precisavam carregar nas costas, né?
tudo aquilo que eles produziam, eles agora poderiam transportar, né, como dizer assim, em carroças, né? Faziam ali a carrocinha, colocava a roda, colocava as coisas e só empurrava. Depois que começou a utilização de animais para carregar, né, essa carroça. Mas então isso facilitou muito a vida dessas pessoas, tá? A invenção da roda, então, foi um marco muito grande nessa época. E aqui, ó, na página 196, nós temos algumas imagens bem interessantes de alguns trabalhos que eram feitos. Aqui, né, por exemplo, ó, as miniaturas em madeiras representam artesãos fabricando pão e cerveja nas cidades antigas. Cada artesão se especializava em um tipo de produção. Os modelos foram encontrados na tumba de Mequetre, um importante funcionário do faraó Amenemes I, governante egípcio que morreu aproximadamente em 1961 a.C. Gente, isso aqui, ó, foi encontrado mesmo, tá? Na tumba de um dos ajudantes lá do faraó. Olha que interessante. Como eles fabricavam o pão. A forma de fazer pão, tá vendo? Então, olha que top. E aqui embaixo, o que é isso, professora? São soldados, ó. Soldados do exército egípcio. Pois é. O acúmulo na cidade, né? O aumento na cidade de pessoas ocasionou que muitos conflitos internos, conflitos externos, tá? Pessoas de dentro a população mesma, elas começaram a ter conflitos. E muitas invasões aconteciam nessa época, né? De outros grupos atacando outras sociedades atacando outros. Então, era necessário ter uma técnica de combate. E aí, então foi aí que surgiu os exércitos, os primeiros exércitos, né? Os primeiros soldados. Ó, o aumento de conflitos, né? Internos e externos. E outra coisa também que começou a aumentar nessa época, que foi as diferenças sociais. Olha só que as diferenças sociais já começam desde essa época aí, gente, né? Por quê? Porque o aumento da produção, né? E aí começaram a ter, as pessoas começaram a ter, como é que eu posso falar? A questionar por terras. Ah, porque essa terra é minha, né? Porque antes eles não tinham essa noção de território, de terra, porque isso é meu. Não, era de todo mundo. Mas aí, como tinha muita gente, essas questões de terras já começaram a ser um problema. E aí, né, lógico que precisava de alguém para controlar isso tudo. E aí é que entra o surgimento dos governos, né? Os governantes começaram a fazer parte, né, de tudo isso. As novas formas de poder começaram a aparecer, né? Então aí, o surgimento do governo, dos governantes, o que aconteceu? Eles chefiavam os exércitos, né? E eles impunham regras, porque tinha que ter regras, né? Para poder controlar a população. Tinha que haver algumas regras. E aí, esse governo, né? O governo ele começou a ter gastos. Porque nós temos a figura de um rei, que nessa época era muito comum, né? Um rei que ele dizia ser escolhido por Deus. Por quê? Porque assim ele convencia a população a obedecer, né? Então ele dizia que ele era um enviado por Deus, ou por um Deus deles, né? Então eles começaram a falar que eram enviados por Deus para as pessoas poder respeitar, para impor, né? Para impor, para obedecer. Então é bem interessante isso. E aí esse governo ele começou a ter gastos. Por quê? Porque ele tinha funcionários, né? Existiam sacerdotes que o governo, que ajudava, vamos dizer assim, que auxiliava o governo a realmente a população, a convencer a população de que o rei era um enviado de Deus, né? Então esses sacerdotes auxiliavam nisso,
né? E tinha os funcionários para ajudar a controlar a população e ajudar a garantir a sobrevivência. Então, o que que acontece? Os impostos começaram a ser cobrados, né? O rei determinava que o imposto, a partir de então, ia ser cobrado, né? Por quê? Porque ele tinha que pagar seus funcionários, porque o funcionário era deles, exclusivo para ele. Então, de onde que ele ia, vamos dizer assim, tirar dinheiro? Não, que nessa época não rolava ainda essa questão muito de dinheiro, mas ele precisava alimentar aquelas pessoas, né? Então os impostos começaram a ser cobrados. Esses impostos poderiam ser pagos. Ah, porque eu fabricava, um exemplo, eu criava gado, né? Nessa época eu tinha minha criação de gado. Mas então todo mês uma vaca, um boi, 2, 3, eu tinha que dar para o governo. Era do governo. Se eu tivesse 10 no meu rebanho, 3 era do governo. É um exemplo, tá, gente? Tô falando aqui um exemplo. E aí, era assim que funcionava o negócio. E aí, gente, com tudo isso, né, era necessário haver o quê? Um controle maior. Tinha que ter regras para controlar, para eles poder acompanhar esses pagamentos de impostos, para impor as regras. E foi a partir de então que surgiu a necessidade de quê? Da escrita. Exatamente. A escrita, ela nasceu com essa necessidade de controlar, né, essa nova formas de governo, né? O governo ele precisava controlar a população. E aí surgiu o que? As leis. Porque tinha que ter justiça, né? E foi a partir daí que nasceu a justiça. Eu já falei para vocês em sala de aula da Mesopotâmia, que a Mesopotâmia, segundo os registros, ela é a primeira cidade, né, a primeira civilização a ter uma tabuleta com todas as regras que a sociedade tinha que seguir. E que quem não seguisse sofria punições, né? A justiça, o rei, ele impunha, né, algumas penalidades, certo? Então foi a partir daí que a justiça começou a ser criada. E aí, aqui na página, olha só, a página 199, ela fala sobre a questão aqui, no Saiba Mais, sobre a questão da origem da noção da propriedade, que nem eu falei, nessa época, as pessoas começaram a ter a noção de propriedade de terras. Não, aquilo ali é meu, você não toca, você não entra. Então, aqui ele diz assim, ó, a origem da noção de propriedade. As pesquisas arqueológicas e históricas indicam que os primeiros grupos humanos não tinham noção de propriedade, aqueles que a gente estudou no módulo 4. O grupo dividia as tarefas e os bens produzidos e colhidos. À medida que os grupos cresciam e aprimoravam as suas técnicas de produção, a especialização das tarefas e o poder dos líderes também aumentavam. Durante esse processo, os governantes, os grupos ligados a eles, foram se declarando possuidores de terras e de instrumentos de produção. Surgia assim a noção de propriedade. Quem detinha propriedades, controlava a produção. Quem não as detinha precisava se submeter às regras dos donos das terras em que trabalhava. Então, a partir dessa nova era aí, né, que começou a ter essa questão de propriedade, né? O governo, ele começou a impor regras, né? E aí as pessoas começaram a pegar para si, vamos dizer assim, né? Não, esse pedaço de terra é meu, se você quiser, você vai para outro lugar. Ou senão, você trabalha para mim. E assim começou essa questão territorial, né? Que hoje se perpetua aí pelo mundo afora. Aqui no Brasil nós temos pessoas que sofrem, né? Que pedem, que imploram por um pedaço de terra para poder plantar, para poder ter o seu alimento, né? E o Brasil é um país muito rico, com muitas terras, mas que a maioria é do governo, tá? Então vocês percebam isso, que tem vários lugares por aí que a gente passa e que a gente vê
tem lá a plaquinha, tem alguma placa dizendo que pertence ao governo federal, alguma coisa assim. Então foi nessa época que começou essa questão, há milhares de anos atrás, tá bom? E aí outra coisa bem interessante é que naquela época existiam muitas guerras, que nem eu falei pra vocês, muitos conflitos, né? Entre grupos e outros, invasões e tudo mais. Então quando um grupo perdia, eles capturavam aqueles soldados, né, que perderam, e faziam eles de prisioneiros. E esses prisioneiros, eles eram feitos escravos. Aqui na página 200. Ó, eles eram feitos escravos. Os prisioneiros de guerra eram feitos escravos nessa época, certo? E aqui outra coisa que a gente tem também é o conceito de cidade e civilização, né? É bem interessante a gente poder ver, a gente poder ler, né? Na antiguidade, muitas aldeias que se tornaram cidades, com milhares de habitantes, ficaram conhecidas como civilização. E nós temos várias, civilização egípcia, Mesopotâmia, várias outras. A origem da palavra civilização está ligada à ideia de viver em cidades. Civilização, viver em cidades. Nesse sentido, portanto, civilizado é quem vive em cidades. Olha como é que era, né? Então, quer dizer, a pessoa só era civilizada se ela vivia em cidades. Se ela fosse lá como é que fala lá, da roça, né, que o povo fala lá, da colônia, ela não era civilizada. Ela não era considerada uma pessoa civilizada, né? Então, civilizado é quem vive nas cidades. Com o tempo, a palavra foi ganhando um sentido de superioridade, ó, como se expressasse uma evolução do ser humano. É errado a gente pensar isso, tá? Muito errado. Mas antigamente, ela tinha esse poder, porque é uma pessoa civilizada. É uma pessoa que ela é a pessoa, né, é a tal. Mas não é assim mais, tá, gente? Todos vivemos, todos devemos ser respeitados, todas as culturas devem ser respeitadas. Não é porque eu vivo na cidade, que eu vou para a faculdade, que eu estudo, que eu sou mais civilizado do que o outro que trabalha lá na roça, né? Aquele que vive lá na aldeia. Não, não é mais assim, tá bom? Então, outras formas de vidas em comunidades não são necessariamente piores nem melhores do que a vida nessas primeiras cidades, certo? Então, se vocês pensam que, porque é civilizado, pessoa civilizada ela é superior, não, né? Isso é errado a gente pensar assim, tá bom? Porque a gente tem que aprender que nem todo mundo precisa viver como a gente vive, né? As pessoas não precisam viver como eu vivo, como você vive, não. Cada um tem o seu modo, o seu jeito, a sua cultura, e nós devemos o quê? Respeitar, beleza? E uma coisinha que eu quero falar pra vocês, galera, é que domingo é o dia do índio, né? Dia do índio. E aí, professor, o que tem a ver o dia do índio? Gente, tem a ver com tudo. Com tudo. Principalmente para nós, brasileiros, latinos-americanos. Os índios fazem parte da nossa história, certo? Faz parte, são os nossos antepassados, né? Quem é brasileiro